O espaço que se segue é da inteira responsabilidade da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola. USAC Magazine. Semanalmente à quarta-feira, a partir das 10 horas. Informação de negócios com notícias, entrevistas, reportagem e comunicação. USAC Magazine. Já é hábito a quarta-feira, a partir das 10 horas, a emissão deste magazine de rádio da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola. Hoje é 12 de setembro e durante uma hora de rádio estaremos consigo. Bom dia! Sobre o processo de angolanização no setor petrolífero, saiba que 70% dos cargos de chefia da Chevron são ocupados por angolanos. Acompanhe a entrevista de Yuri da Silva, diretor para recrutamento e emprego da multinacional, a USAC Magazine. Presidente da Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola, Janine Scott, integra corpo de jurados que vai eleger Miss Angola nos Estados Unidos da América. Empresários defendem alargamento da duração de vistos para expatriados que estejam a fazer formação para 5 anos. A Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola, foi convidada pelo Serviço de Imigração e Estrangeiros a dar contribuições para a revisão das leis de imigração em Angola. Saiba mais sobre este assunto acompanhando esta edição do nosso programa. Na última sexta-feira, a Câmara de Comércio Estados Unidos da América, Angola, realizou mais uma edição do First Friday Club, um programa de convívio social entre executivos, onde a atenção recaiu para os vistos e o impacto na atividade dos membros da Câmara. No próximo mês começa o período para que as empresas do setor petrolífero abram contas em bancos sediados em Angola. De acordo com o novo regime cambial aplicável ao setor, a partir de outubro, os investidores e concessionárias nacionais começam a fazer alguns pagamentos por via dos bancos angolanos. Perceba o impacto do novo regime cambial aplicável ao setor petrolífero na visão do Banco Angolano de Investimentos. O nosso convidado de hoje é o administrador do maior banco angolano, Luís Lelis, uma entrevista a acompanhar nesta edição do USAC Magazine. Assim começa a 26ª edição do nosso programa. Na apresentação, Elka Guimarães, com a operação técnica e assistência de produção de António dos Santos, a realização a cargo de Joel Costa. Por agora, o momento é musical. Boa escuta. Atrás do amanhã, sofrer, sorrir como nunca, transpor o mar e aguentar a vida assim, mas saber também que um dia o vento de esperança soprará, soprará e soprará. Caminha firme como um pássaro que vai, e ao despertar que no ar existe seu, voa, voa. Se pudermos mudar o mundo, se pudermos fazer o surdo compreender e ouvir nossa canção de esperança, talvez um dia a vida possa sorrir. USAC Magazine. Se pudermos mudar o mundo, se pudermos fazer o surdo compreender e ouvir nossa canção de esperança, talvez um dia a vida possa sorrir. Um dia vais poder cantar como meu rei, como meu rei. Pula, exaquia, exaquia. Ouvíamos Damásio interpretando nossa canção de esperança. Fazer rádio é comunicar. Saber comunicar é saber utilizar a rádio. USAC Magazine, um programa de rádio semanalmente na LAC, a quarta-feira, a partir das 10 horas. USAC Magazine, da Câmara de Comércio Estados Unidos da América,
Angola. Zac Magazine. A Câmara de Comércio Estados Unidos da América Angola realizou mais uma edição do First Friday Club, um programa de convívio social entre executivos, cujo tema retratou a questão dos vistos e o impacto na atividade dos membros da Câmara. A jurista Lourdes Caposo Fernandes explicou alguns aspectos das leis de imigração e concessão de vistos a expatriados aos participantes no evento. Recordo-lhe que a Lei 2 sobre a imigração e que estabelece que o visto de trabalho deve durar o período de contrato está a ser alterada para ajustar-se à atual realidade económica do país, segundo informou o Diretor Nacional do Serviço de Migração e Estrangeiros, Dr. Freitas Neto. A Câmara foi convidada a dar alguns contributos na alteração desta lei. Para o efeito, foi criada uma Task Force Team para, junto dos membros, recolher opiniões e contribuições e fazê-las chegar ao órgão responsável pela revisão da lei. O Zac Magazine ouviu alguns participantes no First Friday Club, dentre eles a doutora Lourdes Caposo Fernandes, presidente dos escritórios de advogados LCF, que explica acerca da complexidade que envolve o processo de revisão da Lei 2. Em primeiro lugar, eu gostava de dar os parabéns à Câmara de Comércio, Angola e Estados Unidos da América, porque tem tido uma pertinência na escolha dos temas a serem abordados nesse First Friday. Portanto, normalmente aborda-se assuntos correntes, assuntos que os membros precisam de ver resolvidos e que têm impacto também no interesse da população, ou seja, dos ouvintes. Portanto, a escolha deste tema, não há dúvida que é uma escolha acertada neste momento, porque há sensibilidade do Governo ou do Executivo em alterar para pôr a legislação do ponto de vista mais exigente, mais executível, prática na resolução de todas as questões apresentadas. Doutora Lourdes, o Dr. Freitas no nosso simpósio falou exatamente sobre isso, sobre a necessidade de se facilitar esse processo, uma vez que o Governo também está interessado, porque muitas das vezes também é afetado pela própria lei que criou. Então há, de certa forma, interesse de todas as partes. Doutora Lourdes, quais são as maiores preocupações que muitas vezes lhe são apresentadas relativamente a esta situação? O maior problema apresentado não só pelo setor, mas pelas empresas que recrutam estrangeiros para virem trabalhar em Angola tem a ver com a celeridade na concessão. A celeridade, de facto, é o elemento que tem sido mais discutido, que tem sido mais problemático no processo todo de concessão de vistos, porque muitas vezes a necessidade e a concessão temos uma decalagem, um espaço, o hiato de tempo é grande e logo quando a própria empresa precisa do estrangeiro não o tem devido a questões migratórias. Mas também é compreensível de alguma maneira o lado do Serviço de Migração de Estrangeiros, que precisa de verificar com certeza e com cuidado a idoneidade da documentação, ou a conjugação com o recrutamento desse estrangeiro com outras leis, nomeadamente com a lei da angolanização, porque um trabalhador estrangeiro não residente não pode afetar uma posição que podia ser ocupada por um angolano com as mesmas qualificações. Portanto, é preciso às vezes também compreender o lado do concedente que tem que cumprir a lei com rigor. O empresário tem a necessidade e muitas vezes a necessidade até tem impacto a atividade na economia do país. Por isso é que eu concordo com essa task force que se vai criar, por isso é que eu concordo que todos somos necessários. Então é preciso juntar as mãos, trabalharmos juntos para criarmos uma lei execuível para todo mundo. Doutora Lourdes, uma última questão relativamente a todo este processo. Está a acompanhar, o Dr. Freitas falou também no alargamento do prazo. Agora há na consonância entre as duas leis, Lei 2 e Lei 6, uma diz que é necessário dar visto no período em que a pessoa vem ser contratada e a outra limita esse período para 3 anos. O Dr. Freitas falava na necessidade de se poder que o próprio SME já vê a necessidade de muitas vezes alargar este período para acima dos 3 anos. Como é que encara esta possibilidade? A par da celeridade, a questão dos 3 anos ou 3 anos mais 2 e muitas vezes a atribuição do carimbo azul no visto de trabalhadores expatriados tem sido uma problemática. Em meu entender, eu falo como advogada, portanto não estou a falar aqui em nome do Serviço de Migração Estrangeiro, como advogada que recomenda
aos investidores no geral, quer públicos, quer privados. Em meu entender, há que haver alguma cautela e prudência na alteração das leis. Vermos, obviamente tem que haver conjugação na sistemática legislativa, portanto uma lei não pode dizer 3 anos e outra menos. Neste momento o que vigora de facto são os 3 anos, porque é o tempo do contrato laboral que o decreto 601 estatui. Portanto tem que ser 3 anos, depois pode haver a possibilidade de mais 2 e o que tem sido cumprido são os 3 anos mais 2, excepcionalmente quando a empresa justifica que há necessidade para a transmissão de maiores conhecimentos nacionais, normalmente se estende o prazo, mas o aplicador do direito, ou seja, o que concede o visto, tem sido muito rigoroso. Ouvíamos a doutora Lourdes Caposo Fernandes, presidente dos escritórios de advogados LCF. Por seu turno, o diretor-geral da Cummins Angola, uma das empresas americanas a operar no país, Rui Fernandes, refere que a maior preocupação dos departamentos de recursos humanos da maior parte das empresas a operar em Angola prende-se com o facto do período dado pelo Estado angolano para a contratação dos expatriados, ou seja, 3 anos, não é suficiente para a integração de um expatriado. Segundo o empresário, os quadros expatriados com capacidades para formar quadros angolanos e transferir know-how devia ser concedido um visto de 5 anos. Olha, Rui Fernandes, Cummins Angola. Qual é a sua opinião relativamente a esta atividade e ao tema que hoje se abordou? Que importância isso tem para as empresas? Portanto, o First Friday existe desde maio do ano passado, uma iniciativa que tem sido muito bem concorrida, porque é uma iniciativa que tem-nos adicionado muito valor aos nossos negócios e tem promovido de uma forma muito aberta e grande integridade, portanto, problemas que afetam realmente os nossos negócios. E acho que nós vemos que cada mês que se passa que temos mais e mais acessibilidade a esta iniciativa. E o facto de ter-se debatido hoje a questão dos vistos, no seu ponto de vista, acaba por ser pertinente e ajudar alguns membros da Câmara a verem resolvidos ou pelo menos esclarecidas algumas das suas dúvidas relativamente a este problema. Olha, a questão dos vistos tem 2 facetes. Um é que nós só temos 10 anos de paz e 10 anos de paz não é possível termos no nosso país certas habilidades que são necessárias, especialmente na área técnica. E também outra é a questão da angolanização. A angolanização tem a ver também com as nossas universidades, com a credibilidade que temos nas universidades, portanto é um problema que tem que ser visto em conjunto também com o nosso sistema de educação. Exatamente. E a questão que levantou a doutora Lourdes sobre a revisão que o SMS está a fazer a lei de hoje, onde atualmente o que impera e vai permanecer são os 3 anos permitidos por lei. Mas em casos, o SMS está a preparar-se para abrir alguma exceção em alguns casos. Como é que encara esta possibilidade da exceção que poderá ser aberta a algumas pessoas que se julguem preponderantes para as empresas? Olha, se falar com pessoas de recursos humanos, com profissionais da área de recursos humanos, sabemos muito bem que uma pessoa para se integrar num novo país leva muito mais do que 3 anos. Portanto, isso é o primeiro ponto. Até a pessoa se integrar são 3 a 5 anos. Portanto, nós na realidade com a lei o que temos agora é uma questão que temos que abordar. Os 3 anos não é tempo suficiente para um expatriado integrar-se num país, não estamos a falar primariamente de Angola, ou de país qualquer, e não consegue passar os seus skills, então o que é que acontece? E é uma realidade. Vem um expatriado, depois vem outro, e o sistema de angolanização está sempre a retardar-se. Até eu penso que temos que, abertamente, chegar a um consenso e ver qual é o tempo de integração de um expatriado. Também temos angolanos que são expatriados fora de Angola, não é só estão a vir, e aí é que temos que basear nesse princípio, porque o princípio é que na realidade os 3 anos não é um tempo suficiente para um expatriado integrar-se dentro do nosso sistema. A realidade é essa. Então acho que é bem-vinda esta possibilidade do SME rever a lei, sim, senhora. E é uma boa iniciativa. É uma boa iniciativa. Concordamos plenamente. E o facto da Câmara dar o seu contributo também, de certa forma, vai direto ou indiretamente contribuir. Sempre vai. E falamos na Câmara, como digo, tem uma certa integridade e eu acho que é uma honra a Câmara ser convidada para fazer parte desse task force. Ouvíamos o Dr. Rui Fernandes, diretor-geral da Cummins Angola, no First Friday Club. O ZAC Magazine, da Câmara de Comércio Estados Unidos da América,
Angola. Zac Magazine.